Então, bom dia a todos, né? Esse é o SIG de Cuidados Farmacêuticos do mês de maio. A gente sempre faz na primeira sexta-feira de maio, das 10h30 ao meio-dia. O nosso convidado de hoje é o Leonel. Ele participou, né, da discussão de toda a questão da vacinação que o Conselho Federal de Farmácia mobilizou aqui no Brasil, né? Então ele tem acompanhado desde da discussão e da consulta pública, né? E também das legislações que tem sobre esse tema. A gente acha que é um tema importante. Ele foi discutido pela FIP na semana passada, de experiências de farmacêuticos com vacinação na Austrália e também no Canadá, né? Em Portugal, me desculpa. Então a gente também quer ver assim, o que a gente tem no Brasil, né? A gente fala muito em vacinação e muitos ainda têm essa coisa assim, será que o farmacêutico pode, não pode, se ele está apto, não pode? Então acho que é um tema bem importante, é um assunto novo, né? Que está como uma oportunidade de atuação e de trabalho e de cuidado farmacêutico. Então a gente convidou o Leonel para fazer essa apresentação, né? Então agradeço o Leonel pela disponibilidade. Hoje ele está coordenador da assistência farmacêutica, né, de Porto Alegre. Então, assim, no meio de todos os seus afazeres, se disponibilizar de estar aqui com a gente compartilhando essa experiência que ele teve, essa discussão, né, e esse know-how que ele tem sobre esse conhecimento sobre vacinação. Então, vou passar a palavra para ele e vocês podem acompanhar ou fazer perguntas pelo chat. Tá? Bom dia a todos. Para mim é uma novidade olhar para uma câmera e não olhar para pessoas, então se eu parecer meio constrangido, isso é natural. Como a Karine falou, hoje estou coordenador da assistência farmacêutica da capital do Rio Grande do Sul, o que também não é tão simples, mas hoje o objetivo aqui é demonstrar para vocês as principais questões que levaram hoje no Brasil a gente ter a ampliação dos serviços farmacêuticos e a inclusão do serviço farmacêutico de vacinação nas farmácias e também da inclusão desse serviço para o farmacêutico. Essa discussão se iniciou com a primeira proposta de atualização da RDC 44 de 2009, da qual também participei do grupo de trabalho via Conselho Federal de Farmácia, e que, de alguma maneira, foi muito importante para ressignificar todo o processo que acontece do farmacêutico e do papel dele dentro da farmácia. Obviamente, tudo isso foi motivado por uma atualização de legislação que a gente teve em 2014, que foi a Lei 13021. Ela ampliou não só o conceito das obrigações do que o farmacêutico vai ter que fazer, mas principalmente o conceito de farmácia e do que esse estabelecimento de saúde deve fazer como assistência farmacêutica, que ampliou não só no conjunto de ações, mas também de serviços. Isso faz com que a gente tenha uma outra perspectiva em relação ao que é a farmácia, do qual é o papel do farmacêutico na sociedade e nos cuidados em saúde, e principalmente que a gente possa visualizar que o farmacêutico faz parte dessa cadeia que vai além do diagnóstico, mas também que a gente também está lá na prevenção primária e depois na atenção secundária. Aqui, inicialmente, eu vou introduzir o assunto colocando as principais motivações que levaram à atualização da legislação brasileira, ou seja, os principais argumentos que a gente utilizou à época para poder colocar a importância do farmacêutico e da farmácia dentro de um contexto nacional, de um programa nacional de imunização que deu muito certo, que é referência fora, não só no Brasil, mas principalmente fora do Brasil, e que muitas vezes foi questionado por que incluir mais um ator, mais um agente, mais um estabelecimento dentro dessa rede de vacinação se ela funcionava tão bem. O que a gente vai colocar aqui é o que principalmente os outros países viram em relação a isso, ou seja, qual foi o principal impacto desse farmacêutico e, de alguma maneira, qual é a lacuna principal que o farmacêutico vai encontrar quando a gente fala de vacinação. Porque o que vamos mais adiante ver é que talvez o farmacêutico esteja diante, com o envelhecimento da população,
tendo cuidado em saúde justamente da população que tem a menor adesão a todo o calendário vacinal. Que é justamente as pessoas adultos e idosos, né? A gente tem toda uma cultura de vacinar crianças, adolescentes até uma certa idade, mas depois disso, de alguma maneira, se vê dentro da literatura que isso se perde. Ou seja, é um papel fundamental do farmacêutico também melhorar esse serviço de vacinação relacionado a uma população específica que é atendida na farmácia. Já introduzi o assunto aqui. A gente só colocar que um relatório anterior, de 2016, da FIP, colocou os principais países em que era possível administrar vacinas em farmácias. Aqui a gente lista alguns da América Latina, como a Argentina, da América, né? Argentina, Costa Rica, que são os principais que já tinham vacinação, mas com mais destaque é os três que a Karine já falou: Austrália, Portugal e Canadá, né? Os Estados Unidos também tem, mas aí há uma questão legal em que na realidade americana cada estado tem a sua legislação, então nem todos os estados americanos tinham isso desenvolvido. Quando a gente olha para a questão americana, né, a gente teve 52 estados que autorizaram a administração de vacinas em farmácias, mas a gente sempre vai passar pela mesma situação que está se passando hoje no Brasil, ou seja, tudo bem, farmacêutico pode vacinar, farmácia pode vacinar, mas como é que a gente treina esse profissional? Ele está pronto para poder prestar esse serviço de vacinação? Isso também aconteceu nos Estados Unidos, e como vocês podem ver, a gente teve a parte legal se desenvolvendo, ou seja, o número de estados americanos permitindo, né, esse serviço de vacinação, e uma curva ascendente também no sentido do treinamento dos farmacêuticos, o número de farmacêuticos treinados para administrar vacinas. Ou seja, o mesmo processo que hoje acontece com o marco legal no Brasil, também aconteceu nos outros países quando a gente olha para o farmacêutico que teve que se capacitar ou se habilitar para poder prestar esse serviço. No Canadá, isso também aconteceu, mas o principal fator que fez, o principal facilitador que permitiu uma maior adesão à vacinação em farmácias foi justamente o horário flexível para vacinação, o tempo de espera curto e também uma sala privativa para a administração desse medicamento. Quer queira, quer não, quando a gente fala vacina, a gente também está falando de um medicamento, mas a privacidade, ou seja, ter um ambiente privativo, foi fundamental para melhorar a adesão à vacinação, porque isso também era um motivo de constrangimento. Além disso, no Canadá, no estado de Ontário, quando foi se observar que em 2012 o farmacêutico foi autorizado a aplicar vacinas, a gente foi observado um aumento da população que foi vacinada. Esse aumento da população vacinada gerou uma economia na faixa de 2,3 milhões de dólares, né, economizados pelo sistema de saúde. Ou seja, uma pequena melhoria na adesão à vacinação gera uma economia global significativa para um país. Tá. Pessoal, quem entrar, pedir para silenciar o microfone de vocês. Vocês têm. Só digitar aqui e clicar em enviar. A resposta vem por aqui. Ah, tá. O que você escrever aqui, todo mundo vê? Pronto. Beleza? Obrigado. Ao mesmo tempo, quando você vê aquele aumento da taxa vacinal, a pergunta foi: qual é a principal população que teve uma maior cobertura de vacinas? Foi justamente na população acima de 65 anos. Ou seja, nessa população idosa, por assim dizer, ela teve uma maior adesão à vacinação quando a gente fala do ambiente da farmácia. Quando a gente olha isso para a realidade brasileira, justamente agora em 2017, no outubro de 2017, essa publicação em que a própria SBIM coloca que a vacinação de adultos e idosos é insatisfatória no Brasil. Ou seja, ela não tem uma boa adesão. E é justamente nessa população que o farmacêutico tem maior contato quando a gente fala de farmácia, e principalmente que ela vai ter aquela dificuldade que a gente viu anteriormente citada lá no Canadá, que foi o principal motivo para adesão. Horário flexível, tempo de espera curto e uma sala adequada para poder fazer essa vacinação. Ou seja, a gente também tem hoje, na realidade do Brasil, essa mesma dificuldade de acesso, de horário e de várias outras situações. Hoje, aqui no município de Porto Alegre, a gente tem uma unidade de base de saúde que funciona até as 10 horas, e até as 10 horas da noite você vai ver pessoas sendo vacinadas
principalmente agora na época em que a gente está falando da campanha de vacinação para a gripe. Ou seja, a questão de horário também é importante para que a gente tenha uma maior adesão. Além disso, uma coisa que é bem importante quando a gente olha para a rede de vacinação, ou seja, para a capacidade e agilidade dessa rede de vacinação, esse mesmo estudo, um outro estudo canadense demonstrou que se hoje houvesse uma epidemia de gripe, certo? Eles simularam 2 cenários, em que a rede de farmácias estivesse associada a outra rede de imunização, a rede pública, e um cenário em que essa mesma rede não tivesse incluída. No cenário em que a gente tem a inclusão das farmácias, a gente consegue atingir a chamada imunidade de rebanho, né? Que é aquela em que você atinge uma população suficiente em que essa epidemia pode ser de alguma maneira barrada, em 7 semanas antes. O que é 7 semanas por uma campanha de vacinação para gripe, por exemplo? A gente está falando de quase 1 mês e meio você atingir o objetivo de uma campanha inteira. Isso é fundamental para a gente poder enxergar que a gente não está falando só de uma situação de incluir um profissional, né? A gente está falando também de incluir vários estabelecimentos, que estão todos bem localizados, que tem, como a expressão aqui em Porto Alegre, tem uma farmácia em cada esquina, se bobear até aparece uma farmácia na Lua, mas o que acaba acontecendo é que a gente tem sim farmácias bem localizadas, de uma maneira bem estruturada, e que vão poder, no caso de uma epidemia, ser utilizadas também pelo próprio órgão público para poder agilizar o processo de imunização, que é fundamental para também dar segurança à população. Quando a gente olha também o impacto do farmacêutico, né, especificamente desse profissional dentro da vacinação, essa recente revisão sistemática demonstrou que não só como educador, mas também como administrador, em todos os casos o farmacêutico teve um aumento significativo da taxa de imunização. Ou seja, o farmacêutico também tem um papel, quando a gente olha para a população, de ser alguém que tem o respaldo dessa população para poder receber esse cuidado de saúde, ter segurança para estar fazendo a vacinação de uma maneira adequada. Quer queira, quer não, hoje a gente tem um papel também relacionado à adesão ao tratamento, quando a gente fala de medicamentos, e sim, o farmacêutico tem um papel importante na questão de adesão de doenças crônicas, mas quando a gente olha para a vacinação, isso também está acontecendo. Então, de alguma maneira, você tem um benefício quando você inclui a farmácia, não só de agilizar uma rede de vacinação, ou seja, torná-la mais ágil frente a uma epidemia, mas principalmente a gente também tem um outro profissional que vai melhorar a adesão ao processo de vacinação. A gente sabe que existem vários mitos, existe até artigos específicos abordando os principais mitos relacionados à vacinação, e o farmacêutico sim vai ter que ter um processo educativo para poder abordar esses temas. Quer não, a gente tem, diante da realidade da inclusão do farmacêutico como vacinador, uma realidade diferente dentro das farmácias que pode ser sim o início de uma outra maneira de ver o profissional farmacêutico. Alguns artigos do próprio Canadá colocam isso. Quando você colocou o farmacêutico como alguém que também faz a vacinação, você muda o papel do farmacêutico de simplesmente entregar a caixinha, como a gente coloca, mas você coloca ele como profissional da saúde. Quando ele foi colocado como profissional de saúde, a maneira como a população, no caso do Canadá, viu o farmacêutico se modificou. Isso também vai acontecer em relação ao farmacêutico que está no Brasil hoje. Hoje a farmácia também vai perguntar como está seu calendário vacinal. Ela vai fazer essa pergunta. Ela vai, de alguma maneira, trabalhar essa falta de adesão à vacinação. E isso, quando a gente fala de uma farmácia, ela também começa a ter a cara que a população precisa para se tornar, sim, um estabelecimento de saúde e não um simples comércio. Bom, mas quais foram os requisitos técnicos, legais e estruturais para que esse serviço de vacinação possa ser incluído? É importante a gente colocar, né, que a Lei 3021 trouxe alguns desafios diante da que a gente chama de farmácia, do farmacêutico e da assistência farmacêutica. Quando a gente olha para a farmácia, a gente está falando que hoje essa farmácia também tem que prestar serviços farmacêuticos. Ela tem que prestar também assistência não só farmacêutica, mas também assistência à saúde. E que ela tem papel também de orientação sanitária. Ou seja, a lei trouxe uma outra perspectiva para essa farmácia. E não só modificou o que é a farmácia, mas também o que é a assistência farmacêutica. Porque ela contempla, então, um conjunto de ações, mas principalmente um conjunto também de serviços que têm que ser disponibilizados para a população,
que visam garantir também essa assistência terapêutica, ou assegurar assistência terapêutica integral. A questão do uso racional de medicamentos já estava prevista nas demais legislações. Mas a gente tem novos desafios quando a gente fala de assistência farmacêutica, quando a gente está falando da inclusão justamente de serviços e não só de um conjunto de ações. E essa mesma lei, se não me engano, no seu artigo 7, fala que realmente as farmácias podem dispor, né, de vacinas e soros para atender o perfil epidemiológico das populações. Ou seja, ela abre então esse novo campo e ela obriga também a que várias legislações sanitárias se adaptem justamente à inclusão do serviço de vacinação nas farmácias. Além disso, existe uma questão bem importante que nem sempre a gente traz à luz, mas que é essencial, é de que o farmacêutico também vai ter que ter outro papel e outras obrigações, deveres, né, dentro dessa legislação, que é prestar orientação farmacêutica, se torna um dever, estabelecer perfil farmacoterapêutico e também prestar o acompanhamento farmacoterapêutico. Como alguém pode prestar um acompanhamento farmacoterapêutico sem poder olhar para o calendário vacinal de uma pessoa? Então, a inclusão do serviço de vacinação justamente está relacionada a gente olhar de uma maneira mais integral as pessoas e poder prestar esse acompanhamento de uma outra maneira. As principais resoluções, né, além da Lei 3021, que no seu artigo 7º fala da disposição de vacinas e soros, a gente também tem as resoluções 585 e 586, que disponibilizaram, né, a atuação, ou definiram, primeiro, a 585, as atribuições clínicas do farmacêutico, e a 586, também a prescrição farmacêutica. Essas atribuições clínicas são fundamentais para a gente entender que o farmacêutico justamente vai ter que cumprir aquele papel, estabelecer perfil farmacoterapêutico, acompanhamento farmacoterapêutico. Se isso não tiver como atribuição clínica, fica um pouco complicado. Além disso, a gente teve, então, a partir de 2017, a gente está falando de quase 3 anos depois da Lei 3021, a RDC 197 da Anvisa, que dispõe sobre os requisitos mínimos para o funcionamento dos serviços de vacinação humana. É importante deixar claro que ele não foi uma resolução específica para a farmácia. Na verdade, ela está regulamentando todos os serviços todos os estabelecimentos que prestam serviços de vacinação. Então, ela regula todos os serviços, inclusive, acho que a principal polêmica foi ligada às clínicas de vacinação. Então, essa legislação rege a todos a partir de agora. E também a resolução 654, que dispôs sobre os requisitos necessários para a prestação dos serviços de vacinação pelo farmacêutico. Ou seja, agora em fevereiro deste ano, foi definida então uma resolução que diz: esse farmacêutico que estava... Porque o que acontece, tá? A RDC 197 colocou que para ser responsável por um serviço de vacinação, você precisa ter um profissional habilitado, certo? Mas não tinha definição via Conselho Federal de o que seria esse profissional habilitado a prestar o serviço de vacinação. Então, essa resolução definiu treinamento mínimo, requisitos mínimos para que esse serviço possa ser prestado e que esse farmacêutico possa estar, no caso, não está como habilitado, está como apto a prestar esse serviço. Além disso, um ponto principal, que foi o principal ponto de discussão, né, é que quando a gente olha para a vacinação, muitas pessoas colocaram: não, vacinação é uma coisa mais complicada, existe evento adverso, existe uma gama de eventos adversos que acontecem quando a gente fala de serviço de vacinação. Entretanto, se a gente for olhar na literatura, as principais causas de anafilaxia, a vacinação está entre uma das que menos tem incidência. Enquanto outros medicamentos, como o anti-inflamatório, que a gente tem hoje no mercado, e que é disponibilizado às vezes até mesmo, aplicado em farmácias de uma maneira não tão controlada, tem uma maior incidência de anafilaxia do que a vacina. Então, quando a gente fala de eventos adversos graves, a gente está falando de incidências que são diferentes. E a RDC 44, desde 2009, permitia a administração de medicamentos. Vacina é um medicamento, correto? Então, vocês concordam comigo que eu podia administrar esse medicamento desde 2009, certo? Então, se eu olhar para ela como medicamento, ela podia ser administrada em farmácia. Obviamente, ela tem características diferentes e por isso foi feita uma legislação específica.
Mas quando a gente olha para a legislação anterior, ela já permitia a administração de medicamentos. Se a gente analisa risco, a gente está falando que hoje os principais medicamentos que a gente tem disponíveis hoje para ser administrado em farmácia, de uma maneira feita até por um auxiliar de farmácia, ele tem maior incidência de hematopatia do que vacina. Será que a gente está olhando para tudo isso? Da mesma maneira? E, obviamente, para qualquer componente de cuidado de saúde, a gente tem que olhar primeiro se a estrutura é adequada, a partir dessa estrutura adequada, definir um processo que seja claro para que a gente possa ter os definidos e mensurar os resultados em saúde. Não vai haver apesar de a gente ter um bom processo de trabalho, se não houver estrutura, realmente é impossível que um bom profissional possa atuar de maneira correta. Ao mesmo tempo, se a gente tem uma ótima estrutura, mas não tem processo definido, a gente vai ter poucos resultados em saúde quando a gente não tem esses dois anteriores bem definidos. Obviamente, a legislação foi justamente nessa direção, de definir quais são os processos e qual a estrutura necessária. E aí a gente tem uma gama de legislações que tiveram que ser alteradas para que isso pudesse acontecer. A primeira, aqui tem um pequeno erro, tá, gente? Aqui é 574. A resolução do Conselho Federal de Farmácia, alguém tem dislexia, eu confesso. E aí o que acontece é que essa resolução definiu, então, que o farmacêutico poderia prestar o serviço de vacinação. E vários estados definiram portarias e resoluções específicas em cada um deles antes da publicação da 197. Então, diante da Lei 3021, que foi de 2014, teve uma gama de legislações em diferentes estados e municípios saindo. Isso fez com que a gente tivesse um imbróglio legal, porque cada uma dessas portarias, cada uma dessas legislações definiu estruturas diferentes, processos diferentes e exigências diferentes. Então, esse lapso de tempo entre 2014 e 2018, 17 agora, né, final de 17 para 18, fez com que a gente tivesse várias legislações municipais e estaduais que tornaram esse processo de estrutura não muito bem definido. Isso fez com que a gente tivesse muitas dificuldades hoje, porque tem legislações estaduais que estão em conflito com o que foi publicado recentemente, e olhando agora do ponto de vista de município, digo para vocês que isso também gerou a necessidade de formulações, no nosso caso aqui, de uma nota técnica específica, diante de legislações novas que saíram, e ao mesmo tempo também, às vezes, leis complementares para permitir outros serviços. Que é o que a gente tem hoje em relação aos serviços farmacêuticos. Se você olhar hoje na legislação da RDC 44, que está em processo de atualização desde 2016, né? A gente não tem ainda definido quais são os serviços que o farmacêutico pode prestar. A gente sabe que pode medir pressão arterial, glicemia e perfuração de glóbulo auricular, se não me engano, e administração de medicamentos. 4. E o acompanhamento farmacoterapêutico. Mas hoje a gente tem uma gama de serviços definidos nas próprias publicações do Conselho Federal de Farmácia. Aqui cito, e desculpa não ter slide, né? Serviços farmacêuticos destinados à família, à pessoa, à família e à comunidade, de final de 2016. A gente teve vários outros serviços mais bem definidos e alinhados, os quais não estão contemplados hoje na legislação. E que você não pode chamar de acompanhamento farmacoterapêutico, que você pode prestar? Não pode. Então, essa atualização da legislação frente a uma nova realidade do farmacêutico e da farmácia é fundamental para a gente não ter essa inconsistência legal que faz com que a gente também tenha algumas aberrações. Porque aquilo que não está definido pode tudo também. Então, é fundamental que essa legislação sanitária acompanhe a legislação, as leis, né? Para que elas possam regulamentar e definir melhor processos e estruturas necessárias para cada um deles. Não foi diferente na relação de vacinas. Tiveram várias legislações municipais e estaduais legislando sobre, quando na verdade tem várias exigências que foram suprimidas ou que foram exigidas. E aí a gente tem Tive a oportunidade de recentemente poder estar com pessoas que lidam com o país inteiro, né? Pessoas que estão diretamente com grandes redes que são de norte a sul do Brasil. E a principal dificuldade é que cada exigência em cada local é muito diferente e nem sempre uniforme. A gente ouve coisas relacionadas a exigências que são muito fora da legislação nacional, mas tem uma lei municipal que fala sobre o assunto.
A gente acaba tendo uma babilônia de legislações que fazem com que, de alguma maneira, diminua também a possibilidade de acesso da população ao serviço farmacêutico. Se a gente for olhar da perspectiva das pessoas, né, muitos desses serviços hoje não estão disponibilizados por brotes que são legais também. Pergunta que eu faço para vocês: quantas pessoas já não descobriram diabetes simplesmente porque foi definido na NDC 44 que podia medir insulina metabólica? Eu, quando estava em São Francisco de Paula, tive a graça de Deus de poder estar na minha frente. E você vai ter que dar notícia de que a pessoa vai ter que procurar. Você poder fazer esse processo, dar acesso a um diagnóstico precoce. Quantos anos talvez essa pessoa demoraria para descobrir que tinha diabetes? Ou seja, a legislação da Lei 13021 acabou impactando, né? E pelo menos 4 legislações, eu coloco aqui uma quinta que saiu recentemente, tá? Vou escrever na mão, vocês me perdoem, tá? Mas recentemente a gente teve a 2, minha letra é horrível, tá? Vocês não reparem. 222 de 2018, que definiu também os resíduos em saúde, os planos de gerenciamento de resíduos dos serviços em saúde. Não que a legislação da Lei 3021 tenha definido isso, mas ela também impacta porque, como a gente começa a prestar serviços, né, então a gente tem outros resíduos sendo gerados e isso modifica a maneira como a gente vê o resíduo. Tá? Então, por exemplo, se eu começo a prestar outros serviços farmacêuticos, como, por exemplo, a vacinação, eu tenho outros tipos de resíduo que tem que ser tratado de uma outra maneira também nessa legislação que foi recentemente atualizada e que também tem sido ponto de pauta em diferentes municípios, porque cada município tem sua legislação específica sobre resíduos. Independente disso, a Lei 3021, com a alteração de que você pode prestar certos serviços, forja uma atualização da 44, porque a NDC 44 foi baseada numa lei em que a farmácia não era um estabelecimento de saúde, então ela passa a ser um estabelecimento de saúde. Eu preciso modificar o que é feito lá, o que é boas práticas de dispensação, etc. Ao mesmo tempo, a NDC 302, quando a gente fala dos testes laboratoriais remotos, também vai ter o seu impacto, porque a gente hoje só tem os testes rápidos, como a glicemia capilar, e se for aumentar essa gama de testes rápidos dentro da farmácia, isso também se modifica. E a portaria Anvisa-Funasa, número 1, que foi atualizada recentemente, revogada, inclusive, recentemente, para a NDC, vou anotar aqui só para a gente não esquecer, a 19... A letra está ruim. 197. Ok? Aqui está ela. Que ela vai dispor sobre os requisitos mínimos para o funcionamento de serviço de vacinação. Isso vale tanto para as farmácias privadas quanto públicas, clínicas, unidades de saúde, etc., etc., e que as adequações referentes a ela têm 6 meses ou 180 dias para poder fazer. Além disso, também tem a questão da obrigatoriedade do CNES, que hoje é um dos principais desafios que a gente tem, porque farmácia tinha uma característica na sua razão social. Para você modificar o CNES, você tem que modificar quais são os tipos de serviço prestado pela farmácia. Então tem um certo imbróglio legal também, do ponto de vista de que a farmácia também, como a Lei 3021, ela só prestava como comércio, né? Ela começou a prestar serviço. Como prestadora de serviço, ela paga outros impostos, outros quinais. Outros quinais têm que ser incluídos dentro do estabelecimento para poder ter o quinês. Então tem todo um processo legal bem difícil e que não é tão simples para ser atualizado. E também a questão do profissional legalmente habilitado. A RDC 197 também traz isso. Essa resolução 654 fala, então, que o profissional legalmente habilitado ele vai ter formação superior ou técnica com as competências atribuídas em lei. A resolução 654 coloca, então, que o farmacêutico apto, esse serviço deve ser prestado exclusivamente por esse farmacêutico que é apto. Ele fala também da presença obrigatória durante todo o período de funcionamento do estabelecimento, assim como a gente tem lá na Lei 3021, e também essa questão da autonomia técnica para prestar esse serviço, que também está na Lei 3021. Mas quais vacinas é que podem ser aplicadas em farmácias hoje, tá?
todas aquelas que são contempladas no calendário nacional de vacinação do SUS, e para deixar claro que esse é o texto da RDC 197, e que tudo aquilo que for fora disso, ou seja, que não for as contempladas pelo calendário nacional de vacinação do SUS, devem necessariamente apresentar prescrição médica e estarem vinculados à dispensação. Certo? Então, isso faz com que hoje, qual é a gama de vacinas, qual é o rol, né, que a gente tem de vacinas disponíveis em farmácia? Todas aquelas que estão nos calendários nacionais do SUS. Quando a gente foi divulgada essa abertura para outros países, a reação de outros países foi: como assim? Vocês já conseguiram todas essas? Porque em outros países a gente teve inicialmente, pontualmente, campanha para vacinação de gripe. Então você tinha vacina da gripe. E foi ampliando aos poucos. A gente está falando de um calendário nacional que tem quase 18 vacinas em São Paulo que foram colocadas na farmácia. Isso traz, ao mesmo tempo, uma amplitude de potencialidades, mas também uma amplitude de responsabilidades por parte do profissional farmacêutico. No caso da vacinação extramuros, tanto a 654 quanto a 197 falam de que você vai ter que comunicar, é possível fazer, ou seja, pode ser feita a vacinação extramuros, mas ela tem que estar vinculada ao serviço licenciado e que deve ser comunicado ao Conselho Regional de Farmácia e também à Vigilância Sanitária, estadual ou municipal, ou os órgãos sanitários competentes. E a 654 coloca uma série de atribuições também para o farmacêutico para a questão do serviço de vacinação, desde a elaboração de COPs até mesmo o fornecimento de declarações e registro também dessas vacinas, como também está na resolução 197. Além disso, foi colocado também a elaboração do plano de gerenciamento de resíduos, e aqui entra aquilo que eu estava falando para vocês da legislação 222. Agora eu vou ter que colocar várias atualizações que aconteceram. Então, a gente teve a RDC 222, deixando para trás uma legislação de 2008 em relação a resíduos, e também a gente está tendo várias notas técnicas, tanto da Anvisa quanto do próprio Ministério da Saúde, pelo Programa Nacional de Imunização, quanto a como vai ser feito esse registro, certo? Então, mais adiante eu mostro a nota que saiu e que define qual sistema vai ser utilizado para registro das vacinações feitas em estabelecimentos privados, por assim dizer, o qual contempla a farmácia. Também é colocado na RDC 97 a necessidade de uma capacitação periódica dos profissionais que estão vinculados às vacinas. E na 654 também coloca que esse farmacêutico apto ele pode ser aprovado em curso de formação complementar, pós-graduação ou ter experiência de no mínimo 12 meses na área de vacinação. Esse curso tem que atender aos referenciais mínimos que estão definidos nessa 654, ou também curso credenciado pelo Conselho Federal de Farmácia ou ministrado por instituição de ensino superior ou ofertado pelo Programa Nacional de Imunização. Alguém está reclamando do som ali, né? Está dando bastante eco. Se eu chegar mais perto, melhora? Eu vou abrir a porta. Mas às vezes pode ser na tua sala, se tu está com o teu microfone aberto ou com a porta fechada. Dá uma olhadinha. Mais pessoas estão aqui. Eu acho que a gente conseguiu. Melhor assim? Menos eco? Vamos tentar. Vou continuar porque eu tenho pouco tempo, tá, gente? Então, assim, essa declaração, depois disso, né, desse farmacêutico apto, é emitida uma declaração por cada Conselho Regional de Jurisdição para identificar não só, atestar não só a identificação, mas também a aptidão desse profissional. Algumas das recomendações também dessa resolução 654 do Conselho Federal de Farmácia falam sobre a necessidade, né, ou seja, a recomendação de uma atualização anual e também o curso de suporte básico de vida. Isso foi baseado em legislações internacionais que
colocam a necessidade tanto desse curso de suporte básico de vida, quanto também dessa atualização anual. Afinal de contas, a gente tem um calendário nacional de vacinação que se atualiza frequentemente, mas pelo menos há uma atualização anual, que é necessário que seja contemplado também pelo profissional farmacêutico. Quando a gente fala, então, de estrutura, a questão de estrutura, ou seja, qual é a estrutura necessária para que esse serviço possa acontecer? Existe uma resolução que também está em processo de atualização, que é a RDC 50 de 2002. Essa legislação coloca que, como área mínima para a sala de imunização, 6 metros quadrados, certo? Então, essa legislação ela é referenciada pela RDC 197 e define toda a estrutura necessária para que a gente tenha um serviço de vacinação. Uma semana atrás saiu a nota técnica da Anvisa colocando que os serviços farmacêuticos, ou seja, os demais serviços prestados pelo farmacêutico, eles podem ser compartilhados ou feitos na mesma sala de imunização. Então, isso era também um ponto de polêmica, porque algumas legislações estaduais e municipais obrigavam a ter uma sala para serviço e uma sala para vacinação. Porque na RDC 50 você tem salas diferentes em relação a isso. Essa nota técnica da Anvisa colocou que se dentro de uma questão de sanitária for adequado, você pode ter nessa mesma sala onde aplica vacinas os outros serviços farmacêuticos. Afinal de contas, alguns deles, como por exemplo a medição de temperatura corpórea, é fundamental para que eu possa ter um requisito, inclusive, de não administrar uma vacina, né? Acima de 38,5 não é recomendado a administração de vacinas. E como é que eu vou fazer? Eu pulo de uma sala para outra, numa sala mede a temperatura, na outra vai lá e aplica a vacina? Então isso acabava sendo um problema, né? Porque quer queira, quer não, a gente tem que ter claro que para o serviço de vacinação a gente tem 3 etapas. Pré-administração, que você não só analisa o calendário vacinal dessa pessoa, as necessidades vacinais dela, mas também quais são todas as outras características que podem indicar ou contraindicar uma vacina. E nisso, obviamente, quando você está prestando um serviço, outros serviços do farmacêutico podem ser necessários. Como vou dar um exemplo clássico que acontece em farmácia quando a gente vai administrar uma vacina de um anti-inflamatório. Você administraria, por exemplo, um anti-inflamatório para uma pessoa com pressão muito alterada, acima, em estágio 3 de hipertensão? Será que todos nós, isso não pode ser um risco? E muitas vezes a gente está falando de 2 serviços do farmacêutico diferentes, mas que podem acontecer no mesmo lugar. Lugar não pode definir ser processo. Lugar é o ambiente, ponto. É a estrutura que a gente precisa para prestar, às vezes, diferentes serviços. Isso não estava tão claro e ficou mais claro agora. Aqui está mais ou menos a estrutura básica que a gente tem. Então, sala de imunização com 6 metros quadrados e a legislação obriga alguns itens, tá, como obrigatórios. Pia de lavagem, bancada, mesa, cadeira, local para guarda dos materiais para administração das vacinas, recipientes para descarte, mas o principal ponto que foi acrescido em relação a 44 é a maca, né? Então, em outros países a legislação obrigava, podia ser cadeira reclinável, né? Mas aqui no Brasil saiu a maca mesmo. Além disso, caixas térmicas de fácil higienização e termômetro de máxima e mínima com cabo extensor justamente também para essas caixas térmicas. Além disso, o equipamento de refrigeração. 2 detalhes importantes. Ele não define qual equipamento. Então não é obrigatório ser câmara fria. Entretanto, ele tem que... Esse é o ponto, tá? Ele tem que estar regularizado perante a Anvisa. Lá na consulta de aba Produtos para a Saúde. Ok? Isso é bem importante porque em outros países se permite alguns tipos de refrigeradores. Certo? Não é, e uma coisa importante que foi pauta na época da RDC 50, tá? É que não é nem recomendado pelo CDC americano, nem pela rede de frio, a utilização do frigobar. Tá? O frigobar ele não é permitido. Tá? Enquanto que o refrigerador de uso comum, aquele de uso comércio, ele não é recomendado, tá? Pelo manual da rede de frio. Mas não ser recomendado não significa que ele não deve ser utilizado. A questão toda é que pela 197 tem que estar regularizado, não mesmo, que nem sempre é possível. Então aí você
obrigatoriamente tem uma questão legal que vai influenciar na escolha do tipo de equipamento de refrigeração. Quando a gente fala também de rede de frio, né, a gente está falando que essa rede de frio acaba de entrar na farmácia. No setor público, a gente tem uma certa dificuldade, e é importante, que foi também pauta aqui, é que esse equipamento de refrigeração ele vai ser exclusivo para a conservação de vacinas. Em outros países, como nos Estados Unidos, o CDC permite que você possa ter outros medicamentos junto com a insulina. Quando eu olho aqui para o setor público, acaba sendo um problema. A gente tem vários municípios que utilizam ainda o frigobar. A questão é que o frigobar permite o congelamento, ele é muito mais suscetível ao congelamento. E o principal insumo que a gente tem hoje no setor de saúde é a insulina, ok? A gente pode congelar a insulina? Ou ter o risco de congelar? A gente vai utilizar o frigobar? Mas é o que acontece hoje. Enquanto eu tenho câmara fria em todas as unidades. O que faz com que a insulina não faça parte da rede de frio? O que faz com que a insulina não faça parte da rede de frio por uma questão de segurança, tá? De justamente a gente poder... Houve trocas ou erros de administração, erros de medicação, como dizem, né? E que se você olhar a ampola e a caixinha da insulina, ela é bem parecida com o frasco da ampola de algumas vacinas. Quando eu digo bem parecida, é praticamente igual. É o mesmo rótulo verde do Ministério da Saúde. E aí houveram trocas e aí a gente teve que utilizar de um artifício, de uma estratégia de modificar a estrutura para resolver problemas de processo. O que nem sempre é tão lógico assim. Não dá para falar polêmicas, desculpa. A questão toda que também a NDC 197 coloca é que é necessário adotar procedimentos para preservar a qualidade e integralidade das vacinas quando houver necessidade de transportá-la e meios eficazes para o armazenamento, garantindo sua conservação mesmo na queda de fornecimento de energia elétrica. Acho que o ponto principal é que a gente acaba tendo uma outra característica quando a gente fala do armazenamento de vacinas, que você vai ter que conseguir manter a cadeia de frio, né? E essa manutenção você tem que ter toda uma rede de processos e estruturas sendo definidas e também a questão da adequação de um fornecimento secundário de energia elétrica para poder resolver esses problemas, certo? Além disso, no transporte também poder adotar procedimentos para isso. Que é o que a gente, lá na rede de frio, vai ser visto como plano de contingência, certo? Em situações específicas, o que deve ser feito. Outro detalhe importante, que é um ponto essencial aqui da NDC 197, quando a gente fala do processo de anafilaxia, por exemplo, é que os serviços que prestam serviço de vacinação, eles devem garantir não só o atendimento imediato, mas também o encaminhamento ao serviço de maior complexidade quando necessário. Isso faz com que realmente eu também tenha que definir em procedimento operacional padrão ou qualquer um deles, qual vai ser meu plano em caso de problema de evento adverso grave, certo? Isso, existem protocolos internacionais em relação à anafilaxia e na legislação internacional, muitos deles, isso foi um ponto de polêmica também, muitas legislações internacionais recomendam ter uma maleta de emergência dentro da farmácia, tá? E contempla a epinefrina e etc. No caso de Portugal tem uma série de medicamentos, não só a epinefrina. Entretanto, os principais protocolos internacionais, quando a gente fala de anafilaxia, recomendam só a administração da epinefrina como seguro, eficaz e necessário até a chegada do socorro para encaminhamento. Mas poderia ser feita pelo farmacêutico. Esse é um ponto que não está definido na legislação, certo? Porque você não tem, por ser de emergência, você não tem como fazer, e vários protocolos, inclusive do próprio SAMU, recomendam a administração da epinefrina, independente do profissional que estiver envolvido. Tá? Isso hoje é um ponto que é uma lacuna. O que está definido é só que você deve garantir atendimento imediato. Ele não definiu, como outras legislações sanitárias internacionais, que existe uma maleta de emergência que o farmacêutico pode aplicar ou não a epinefrina, no caso. Certo? E o artigo 14, que é o ponto em que eu falei aqui já para vocês, que ele vai definir também que
As vacinas que não estejam no calendário devem ser feitas mediante prescrição. Aqui a gente tem um ponto de polêmica que está acontecendo, que é relacionado às campanhas de vacinação, certo? Em geral, na campanha de vacinação, a gente tem uma série de... Campanha de vacinação, você define qual é o arsenal terapêutico que vai tratar para uma certa doença específica, certo? Mas na campanha de vacinação você tem um público-alvo definido, um período definido e qual é a vacina que você vai utilizar, certo? Então isso está dentro do calendário nacional do SUS, ok? Certo. Mas e se for fora disso? Se eu não contemplar faixa etária ou grupo de risco, eu vou ter que ter prescrição médica. E aí isso vale tanto para a farmácia quanto vale para a clínica de vacina. E isso gera, por exemplo, muitas clínicas de vacinas fazem as campanhas extramuro, ok? Vamos imaginar, extramuro, vou para empresa com 1.000 e poucas pessoas. Eu vou ter que fazer 1.000 e tantas receitas para poder imunizar todos. É o que está sendo exigido hoje. E isso está sendo uma certa dificuldade de acesso quando a gente fala dessas campanhas extramuros. Tá? Pessoas que estão fora desse grupo de risco ou das faixas etárias, assim por diante. E também não se esqueçam que ele vai ter períodos, né? Então, mesmo uma campanha de vacinação vai ter um período específico, fora daquele período também não vai dar para administrar assim. E aqui está a nota técnica recente, tá? Que foi justamente elaborada em perguntas e respostas referentes à NDC 197. Acho que o principal texto que eu estou colocando aqui é que realmente o serviço de vacinação pode ser realizado no mesmo ambiente em que for feito os demais serviços farmacêuticos, definidos lá na NDC 44 e também pela NDC 50. Certo? Então isso deixou mais claro o que estava acontecendo na prática, tá? A gente tinha que ter quase 15 metros quadrados de sala para poder prestar esses dois serviços. Tinha que ter 6 metros quadrados no mínimo para a sala de vacinação e mais 9, se não me engano, para uma sala de espera. Então isso dava muito problema. Certo? Bom, quando a gente fala de plano de gerenciamento de resíduos, é importante atualizar que houve, então, a atualização da NDC 222 de 2018, que revogou a NDC 306. Isso é uma legislação bem atualizada, com várias questões, em que você vai ter que estimar a quantidade, procedimentos, proteção, acidente e emergência, controle de praga e as capacitações. A grande questão, que eu acho que vai ser uma novidade para o farmacêutico que vai atuar, é que é o seguinte, dentro da nossa lógica profissional, nem sempre a gente trouxe para a nossa realidade a questão da população que está atendida. Isso foi quando a gente pensou em consumo de medicamentos, mas a gente tem ideia da prevalência das pessoas que vão ser atendidas por uma campanha, por um serviço. Quando a gente falou de produtos, a gente sabe muito bem. Você tem uma população definida, você vai definir a quantidade de medicamento que precisa para cada população, certo? Mas você já conseguiu estimar a população que você vai atender para um certo serviço? Isso é novo. E isso está sendo trazido agora com a questão da vacinação. Porque se eu não estimar corretamente as quantidades, uma farmácia vai comprar 5.000 vacinas para gripe, sendo que ela tinha uma população de 300 pessoas para atender. Se eu for pegar a população que ela atende, a característica dessa população, se é idoso, se não é, você começa a estratificar e ver que, na verdade, no máximo você teria 700 pessoas para atender. E você vai comprar 5.000 vacinas? E aí a gente tem um novo desafio frente ao farmacêutico, que é, pela primeira vez, a gente tem um serviço farmacêutico que está atrelado a um produto. Isso faz com que eu tenha a primeira pressão de que eu tenho que ter um produto relacionado a um serviço. Se esse serviço não for adequadamente dimensionado, eu posso ter um problema, porque eu tenho um produto que tem como vencer, que tem dificuldade para armazenamento e que gera um novo desafio para o farmacêutico. Estimar a sua população a ser atendida por seus serviços. Isso é novo e isso está fazendo com que algumas decisões estratégicas sejam inadequadas e modifiquem também a forma como o farmacêutico está se vendo como profissional de saúde. Isso é novo. Isso a gente ainda não tinha. Todos os outros serviços farmacêuticos não dependiam exclusivamente de um produto. Pela primeira vez a gente tem um serviço atrelado a um produto, e isso para a linguagem, por exemplo, de uma farmácia
comercial é bem interessante, porque a linguagem do produto eles conhecem. Mas eles conhecem a linguagem do produto atrelado ao serviço? Não, isso é novo. E aí a gente vai ter a primeira introdução da linguagem de como é o serviço dentro da farmácia comercial que só vendia produtos. Vocês entendem que vender serviços, por exemplo, no caso que a gente vê hoje, é muito diferente do como você disponibiliza o produto hoje? Isso modifica completamente a lógica da farmácia, do farmacêutico e da maneira como é feito esse comércio hoje. Que não deixa de ser também ter o seu papel de comércio, a gente não pode esquecer disso, apesar de ser um estabelecimento de saúde. E isso chega na questão de resíduos, que você vai ter que segregar, condicionar, identificar, armazenar e coletar de maneira adequada. Eu só cito aqui, gente, porque não tem muito tempo, já me faltam só 9 minutos, a questão de que os principais resíduos envolvidos no serviço de vacinação estão atrelados ao grupo A, certo? Que está relacionado às vacinas, e ao grupo E, que são os perfluorocortantes, certo? Então, esses dois resíduos têm que ser modificados no plano de gerenciamento de resíduos. Aqui deixo para vocês alguns artigos que colocam justamente a questão da capacidade de cada um deles e a periodicidade de armazenamento de cada um deles. E, pulando bastante coisas, a questão da rede de frio. Na questão da rede de frio, como eu só tenho mais 8 minutos, eu gostaria de pontuar isto, que é o próprio manual da rede de frio que foi atualizado recentemente também. No final deste ano ele foi atualizado. Ele não é recomendado o refrigerador de uso doméstico, mas não é permitido o uso de frigobar, certo? Então a gente tem aí também uma questão de proibição e de recomendação, certo? Tanto para um quanto para o outro. Aqui a quinta edição, tá? Que é a mais recente, que define o que é rede de frio, o que é cadeia de frio. Quando a gente fala de rede de frio, a gente está falando de um sistema amplo, tá? E por meio de normalização, planejamento, avaliação, vai gerar a manutenção da cadeia de frio, que é todo o processo logístico da rede de frio para você conseguir, durante todo o caminho que esse medicamento percorre, conseguir manter essa cadeia de frio. Ou seja, a rede é algo mais amplo do que a cadeia. A cadeia é toda a cadeia, ou o trajeto, né, por assim dizer. Enquanto que a rede é tudo que você tem que fazer para que isso possa se manter e se manter consistentemente. E por isso, a principal questão que a gente tem aqui, que eu achei importante, é que a gente tem características preditivas e tem que ter uma manutenção preditiva, preventiva e corretiva. É bem importante a gente não só lidar com a prevenção corretiva. E o manual da rede de frio traz justamente isso. Para uma manutenção adequada, você tem que trabalhar também no caráter preventivo e preditivo. Certo? Quando a gente coloca também a questão de qual equipamento é aplicável à cadeia de frio, está aqui o link da Anvisa, tá? O passo a passo de como você verificar se ele está legalizado na Anvisa, que também é um ponto de discussão. Tá? As caixas térmicas também, um ponto importante é a questão do uso de gelo em barra ou escama, que também não é recomendado, e por isso se utiliza as bobinas térmicas. Tá? Além disso, o farmacêutico também vai ter que lidar com uma coisa nova, que é um plano de contingência, a definição desse plano de contingência, que nem sempre estava definido dentro de uma farmácia, por a gente ter uma gama menor de medicamentos que fossem termossensíveis, né? Então aqui há necessidade sim desse plano de contingência e a definição clara com os requisitos mínimos para cada um deles. Na questão da pós-administração dos eventos adversos, eu só queria contar, porque já me acabou o tempo. Pode continuar. Na questão dos eventos adversos pós-vacinação, o sistema que hoje notifica e que inclui as vacinas administradas também vai ser utilizado para a notificação desses eventos adversos. Então, existe uma separação, tá? Você teria que fazer ou via Notivisa e outro sistema, ou a portaria recente, de mais ou menos 20 dias atrás, definiu que no mesmo sistema você vai poder fazer as duas coisas. Que é o SPNI Web, tá? Você vai registrar a vacina aplicada e poder registrar os eventos adversos. Isso modificou, só que obviamente, como toda resolução, sai a resolução,
depois a gente resolve tudo, né? Então tem um certo delay até você poder registrar todos os serviços que você está aplicando e utilizar esse sistema. Mas daí só quem vacina vai poder notificar. Vai estar atrelado ao serviço, ao CNES, tá? Então, CNES e profissional, os dois acabam registrando a vacinação e o evento diverso. Também, no mesmo lugar. O que eu queria colocar é isso aqui. Um detalhe importante que foi ponto de pauta e que eu, para finalizar, gostaria de acrescentar que eu acho fundamental. Qual é a incidência das reações anafiláticas associadas à administração de vacinas, tá? Então, esse estudo, que é datado de 2017, de 2015, sempre erro aqui, tá? 2015. Ele estimou quantas das reações anafiláticas foram geradas por vacinas, certo? Então, houveram 33 casos, possíveis casos de anafilaxia, 33 casos de anafilaxia em 25 milhões de doses aplicadas. Destas, um paciente apenas foi hospitalizado com nenhuma morte. Então, no caso, por exemplo, aqui para crianças, a vacinação em crianças e adultos, tá, que é o caso dessa revisão, a gente tem uma certa raridade associada à anafilaxia associada a vacinas. Existe um outro estudo comparativo que viu os principais medicamentos que causavam anafilaxia. Vacinas estava muito mais atrás de medicamentos comuns, como o diclofenaco ou algum anti-inflamatório, que hoje é administrado em farmácia. Certo? E aqui tem um quadro bem explicativo sobre a diferenciação entre o episódio vasovagal e a anafilaxia. Em vermelho a gente tem aqui as principais questões que estão justamente ligadas à hipotensão, né? A hipotensão sustentada mesmo com um tratamento específico, que é levantar as pernas, etc., decúbito dorsal. Se isso permanece mesmo diante dessas alterações, pode caracterizar a anafilaxia e por isso ser passível de chamar o encaminhamento para um setor, para um nível de complexidade maior. Também aqui as doses recomendadas para epinefrina, como eu falei aqui para a Karine, isso não está claramente definido na legislação. Se diante de um evento como esse, o farmacêutico vai poder aplicar essa dose ou não. Mas todos os consensos internacionais falam que o profissional de saúde que administra a vacina teria que, entre aplicar e não aplicar, os riscos da adrenalina são muito menores do que você poder aplicar na placebo e poder socorrer alguém. Isso está inclusive no consenso internacional, falou sobre o tema, e que esse consenso compilou os dados de vários países e chegou justamente no que é a questão de período e no que é administrado. Ele definiu claramente a questão da epinefrina e definiu também a necessidade dessa administração de cada 5 minutos, inclusive, que serve de base para o que a gente tem hoje como protocolo do SAMU também. Na questão da notificação, tanto do registro quanto da notificação de evento adverso, aconselho vocês a utilizarem essa nota informativa. Vocês podem ver que é recente, que é a nota informativa 47 de 2018, que ele fala que os sistemas privados de vacinação vão utilizar esse sistema, ou, caso não utilize, vai poder mandar para a Secretaria Municipal de Saúde, a ser atualizado, e o serviço que utiliza essa informação vai seguir o mesmo modelo de enviados para o DataSUS. Uma coisa que eu gostaria de acrescentar é que hoje tem aplicativo, tem mais 30 segundos, hoje tem aplicativo, tá? Só pegar aqui o aplicativo SUS, Meu DigiSUS, tá? Se você vai na Play Store, tem o Meu DigiSUS, lá você vai ter o registro de todos os medicamentos que o paciente já aplicou na atenção básica e também todas as vacinas. Então, ao atualizar esse sistema, na verdade você vai ter um banco de dados, aqui no meu caso, aqui no ANEL, etc. Ele vai ter todos os medicamentos que eu uso, afinal de contas eu sou uma pessoa extremamente polimedicada, mas não é o meu caso, mas também a questão de todas as vacinas já administradas. Ao longo do tempo, obviamente, o sistema está em atualização. Todos os municípios que utilizam esse SUS ou que mandam para o DataWeb e Web Service vão poder contemplar os medicamentos que a pessoa pega lá na farmácia popular, os medicamentos que a pessoa pega na rede básica, né, e ao mesmo tempo as vacinas aplicadas e todo o histórico de atendimentos e serviços de saúde por onde a pessoa já esteve. Isso acaba sendo importante principalmente para o farmacêutico saber dessa informação,
Porque ao avaliar o calendário vacinal, muitas vezes as pessoas não têm a carteira de vacinação em mãos. Então pode ser também uma ferramenta para ele poder olhar o calendário vacinal de uma maneira adequada, mediante o registro do sistema informatizado. No caso de Porto Alegre, hoje a gente tem o eSUS em todas as unidades de saúde, então esse registro já acontece para quem é atendido na rede básica de saúde. Acabou meu tempo, antes que a Karine me xingue aqui. Não, pode continuar. Está aqui as referências também em relação a isso, e aqui o link para o SPI Web. Ele ainda está em fase de homologação, implementação, para poder ter acesso aos sistemas privados e públicos de vacinação. É isso, Carlos. Muito bem. Pessoal, a gente vai abrir agora para perguntas. Se vocês quiserem colocar alguma pergunta no chat, né? Eu acho que o Leonel fez um bom apanhado, né, geral, sobre as legislações e sobre, na verdade, já está posto, né? O farmacêutico pode fazer vacina, deve, ele só precisa se preparar para isso, né? E isso inclui a questão do treinamento e também a questão da adequação do ambiente físico, né? E também desse conhecimento da legislação, né? E acho que a gente tem aí um grande aprendizado, a questão assim, né? Qual é o calendário vacinal? O que seguir, né? Em relação a isso, assim. Como se preparar para fazer a vacina, né? Eu fiquei em dúvida nesse caso do calendário vacinal, que acho que até tu falou de novo depois, mas eu ainda continuei com a mesma dúvida. No caso da vacina do HPV, por exemplo, o calendário vacinal diz que ela pode ser feita em adolescentes, em meninas, mas parece que agora também é uma inclusão de adultos ou também é questão de inclusão de meninos. Então, assim, se os adultos não estão incluídos no calendário vacinal, eu não posso. O calendário vacinal ele é só específico para idade e... pode, mediante receita médica. Tá. Aí tem um outro detalhe importante que eu acho importante salientar, tá? A gente também tem uma questão bem de aquisição, tá? Vamos lá, problemas de aquisição. Que é o seguinte, tem as vacinas que estão, às vezes, contempladas no calendário vacinal, não são as mesmas que eu consiga comprar na rede privada. Então, vou dar um exemplo, assim. Eu tenho a vacina da VOP, que são, se não me engano, 5 lá. 5 agentes. Eu tenho diferenças do tipo assim, eu tenho uma vacina que contempla 4 agentes, é isso que está no setor público. Ou uma vacina da gripe, certo? Eu tenho lá uma que é tetravalente e trivalente. Ou seja, você tem uma ampliação em relação ao que está na rede pública. Você tem que seguir o arsenal terapêutico que está na rede pública. Então, se você disponibiliza uma vacina diferente, ou só consegue adquirir uma vacina diferente, você vai ter que seguir o que está no calendário. Mas aí o calendário vacinal diz vacina da gripe, não diz a marca da vacina da gripe. Ele define qual é a vacina que vai ser escolhida também. Esse é um detalhe importante que também é um ponto e que não está claro. Tá? Por exemplo, algumas das vacinas não são as mesmas utilizadas no calendário vacinal do Ministério da Saúde. São outras, que contemplam inclusive outros agentes, além daqueles. E não está claro se ele pode ou não, ou se vai precisar da receita médica para poder fazer. Tá? Porque ele define que tem que ser as vacinas. Na verdade, eu posso fazer as outras, mas fazer as que não fora do calendário, eu preciso fazer com receita. A mesma coisa vale para a questão de campanhas. Eu posso participar da campanha de vacinação? Sim, você pode vacinar o grupo, que alguém me perguntou lá. Eu posso vacinar o grupo alvo, certo? Fora do grupo alvo e do período que a campanha está funcionando, não vou poder, está fora do calendário. Mas o que quer dizer, posso, mas posso com receita médica. Mas eu acho que o que a Karina está perguntando é se o farmacêutico, uma farmácia privada pode participar de uma campanha de vacinação da rede pública, disponibilizando a vacina através do SUS. Mas aí, nesse caso, Karina, ele não cobrar pela vacinação, é isso? Tipo assim, ser um centro de aplicação da prefeitura?
Essa é a tua pergunta? Sim, acho que é essa a pergunta dela. Sim, uma parceria. Na prática, eu não vi isso acontecer, certo? Se a farmácia quiser. Mas elas poderiam sim compartilhar do mesmo espaço, tem que ver só se vai ser feito. Hoje a gente tem uma rede específica, tá? Aqui em Porto Alegre, não vou citar nomes por questão, né? Mas que participa de algumas campanhas de vacinação numa ação que a gente tem aqui chamada Prefeitura nos Bairros. Quando, durante algum tempo, sim, com a autorização da vigilância, ela administrou vacinas como se fosse parte da campanha de vacinação, numa ação específica que a prefeitura fez no fim de semana. Isso já aconteceu. O Francis Kleber também fala, né, que os cadastrados no QNES, os profissionais também vinculados, incluiria a produtividade no sistema do SUS online, do SIPMI, e essa parceria pode, né, ou deve ser viabilizada. Já existe alguns movimentos em relação a isso, já existem. Tá? Mas aí ainda não vi nada efetivado, documentado certinho, com parceria direta, né? Isso ainda não vi na prática. Tá? O Francis Saber também falou no início que ele tem uma experiência de uma farmácia que já aplica vacina, desde a resolução de 2014, eu acho, assim, que foi uma das primeiras no Paraíba. No estado de Santa Catarina também teve isso bem desenvolvido, né? Teve alguma vez que abraçaram a ideia e fizeram só com o respaldo legal da 13021 já estavam administrando vacinas. Já tem, sim, em Santa Catarina, principalmente, foram os primeiros estados a fazer isso. Tá? E aí ele foi com o respaldo legal que a gente falou. A Lei 13021 permite vacinas, ok? A 44 permite administrar medicamentos. Ele estava aplicando vacinas. Agora, com a 197, ele só fechou um pouco mais qual é o arsenal que pode ser feito com ou sem receita, né? Sim, perguntas. Na verdade, eu estruturei a farmácia, porém não foi iniciado o serviço por motivo de falta de logística na cadeia de frio para o setor privado. Tá, obrigada. Quem forneceria as vacinas dentro do período vacinal do calendário do SUS? Seriam pagas pela farmácia privada ou fornecidas pela Secretaria de Saúde? Nos modelos que a gente tem, foi todo pago pela farmácia. Tá? A farmácia pagou e disponibilizou. Farmácia privada. Isso. Tá? Mas eu não sei qual vai ser o modelo dali para frente em relação a isso, né? Até porque a gente não tem um respaldo legal ainda para poder dizer como isso vai acontecer. Se vai acontecer também, né? O que eu acho importante colocar e que eu acho que é fundamental. A inclusão da farmácia como estabelecimento vacinador, ele veio para ter esse caráter complementar, né, ao que a gente tem no setor público. Desde o início das conversas na questão da legislação, sempre foi na direção do caráter complementar ao Programa Nacional de Imunização. E realmente, tem pessoas que não querem se vacinar na rede pública. Tudo bem? Então a gente tem como caráter complementar mais uma opção que são as farmácias. Ponto. Ainda nunca vou ser sincero, Karine, assim, não vi ainda essa questão que estão talvez citando, que é no SUS fazer parceria para que um faça e o outro faça, não vi. Mas de outro lado, é importante a gente ter claro, quando a gente fala lá, quer queira, quer não, utilizar essa rede de vacinação das farmácias pode em algum momento ser importante. Se você tem uma epidemia, você tem uma certa dificuldade, você utilizar essa rede que trabalha até mais tarde, que tem outro horário, poder utilizá-la pode ser lá na frente importante para evitar uma epidemia, né? Mas isso aí é uma questão de decisão de gestão que eu acho que ainda não foi muito bem levantada e esclarecida. Eu fiquei pensando, na verdade, numa outra possibilidade, que é o farmacêutico que atua no serviço público ajudar na vacinação, atuar na vacinação. Uhum. Então, esse é um serviço que o farmacêutico da farmácia pode fazer também, né? Então, assim, que de uma certa maneira, eu sempre achei a vacinação muito desvinculada da farmácia, assim. E a gente nunca se envolveu, né, nesse sentido, assim, tanto no armazenamento como na questão da vacinação.
Então, eu acho que também pode ser uma questão dos farmacêuticos que atuam em serviços públicos participarem da vacinação. Isso é uma coisa. Outra coisa que vejo é essa potencialidade do setor privado, né, ofertar esse serviço em termos de acesso às vacinas, usar essa rede existente que tem para facilitar o acesso. Posso ser honesto contigo? Minha opinião, tá? Tem um lado dessa questão da vacinação que a gente está esquecendo que eu acho que é fundamental. Hoje, por exemplo, no município de Porto Alegre, a gente tem 3 farmácias distritais com serviços para ser implementados, certo, Karine? Eu tenho 3 farmácias que têm um serviço que vai atender pessoas que têm uma característica justamente da menor adesão à vacinação. Se eu não contemplar nesse serviço, ele poder observar e ver como está o calendário vacinal de algum desses pacientes, eu tenho paciente com DPOC que é recomendado certas vacinas. Eu também vou ter que ter esse farmacêutico olhando de maneira integral para o paciente. Não só fazer um atendimento para asma, mas ver, por exemplo, esse cara tem DPOC, beleza. É recomendado alguma outra vacina? É recomendado esta. Talvez disponibilizar essa questão, porque muitas vezes o que está acontecendo hoje, a gente olha de novo, tá? E aí eu acho que a principal dificuldade que a gente fala de implementação de serviço farmacêutico. A gente olha para o medicamento. Eu lembrei disso que tu estava falando. E acho fundamental a gente poder olhar assim, beleza, você é farmacêutico, ok, você é um profissional da saúde, você sabe sobre vacinas. Então, se eu tenho essas 3 coisas, eu nunca vou falar num atendimento sobre vacinação? Nunca. Esse é o ponto. Porque, na verdade, se a gente for olhar todos os guidelines de acompanhamento de paciente, os guidelines internacionais, e daí eu lembrei o de hepatite, o de HIV, o de idoso, eles sempre falam em acompanhar o calendário vacinal. Então, faz parte do acompanhamento do paciente eu conferir as vacinas, né? Então, paciente com hepatite C, ele é obrigado a fazer a vacina para hepatite B. Se ele não tem, ele tem que fazer. Então, ele tem que fazer a vacina da gripe. Então, assim, para cada perfil de paciente, a gente tem um perfil de vacinas que são recomendadas. Vou ser honesta ali. Por exemplo, no nosso caso, a gente tem um formulário padronizado para o primeiro atendimento da insulina, tá? Eu tenho lá as perguntas chaves. Como é que agita adequadamente? Onde é que armazena? Onde é que você aplica? Como é que você aspira? E a gente viu lá, por exemplo, que eu acho que é o mais chocante, né, Karine? Que 60% das pessoas que a gente atendeu congelavam a insulina. Ok? Mas lá também tem que constar como é que está o calendário vacinal desse paciente. E, de alguma maneira, a gente poder ter claro que faz parte também de olhar para a pessoa ver o seu calendário vacinal. Isso é uma lacuna que a gente jogou num cantinho. Isso é da enfermagem, isso eu já ouvi várias vezes. E eu acho que é importante a gente olhar como profissional de saúde que não. Isso é de todos nós. Do médico, enfermeiro ou farmacêutico. Tem vários que eu lembrei agora. Paciente transplantado, ele também precisa fazer vacina, porque isso garante, ele é um imuno comprometido. Então, você faz a vacina no sentido de evitar complicações. E daí, até se a gente pensa, né, na atuação do farmacêutico, a vacina é uma das coisas que a gente deve avaliar na questão da necessidade. Ou seja, o paciente tem uma necessidade de ter essa vacina, só que ele não fez. Então, é um problema que pode sempre ser percebido pelo farmacêutico durante o acompanhamento, né? Então, acho que tem várias questões que a gente pode discutir no âmbito desse serviço, que envolve, né, desde a questão do cuidado com o paciente, quanto a questão da atualização, da organização da farmácia, né, para fazer vacina. Franci Kleber, isso? Isso. Só para deixar claro, está ali no slide 43, Franci Kleber, o que está colocando que eles podem ser realizados cumulativamente. É que a Giovana perguntou antes se podia ser feita a vacina junto com a sala de aplicação de outros medicamentos. Pode ser trazidos pela RDC 44. A RDC 44 traz a administração de medicamentos, que é toda dele também. Então pode todos os que tiverem o mesmo grau de... Na época, na conversa pessoal, era assim, mesmo risco sanitário ou menor podem ser feitos no mesmo ambiente.
Tá? A questão que tem que ter clara é que, obviamente, você tem que manter aquela chamada barreira técnica, né? Entre um e outro, para ter claro certas coisas. Tá? Isso tem que ser mantido, mas isso é uma questão de processo, não de estrutura, de novo. E porque na verdade, agora eu fiquei pensando nessa questão dos processos, porque na verdade tem algumas vacinas que elas não são doses individuais, né? Então também tem essa questão econômica, porque tu abre uma vacina e se tu não utilizar todo o frasco, tu acaba desperdiçando essa vacina. Então também a farmácia vai ter que pensar em qual é a demanda que ela vai ter nesse sentido. E qual é o arsenal que ela vai usar. Tá? Muitas das farmácias privadas estão optando por não utilizar frasco ampola. Existe já a dose de seringa pré-preenchida, que é o que está sendo mais adquirido, por assim dizer. Nas unidades públicas a gente vê muito mais o frasco ampola do que as depois de aberto, cada um tem tempos diferentes, né, de utilização. Então isso fez também com que muitas clínicas de vacina tivessem um valor elevado, né? Apesar de ele ter, sei lá, 30 doses no frasco ampola, 20 doses no frasco ampola, ele cobrava na primeira aplicação o gasto de uma frasco ampola inteira. E depois dali era outro. Entende? Isso faz com que muitas vezes o preço suba também. Isso é um problema. Estou falando porque tive a experiência de falar com o professor Renato, lá do Tocantins, que era um farmacêutico dono de clínica há 20 anos. E aí ele falou que no custo dele ele tem que colocar como a primeira vez que abriu o frasco ampola é o custo total, entende? Isso faz com que também o preço dele seja mais alto. E a caixa térmica é para você tira algumas vacinas que vai aplicar no dia e coloca na caixa térmica. Mas com a demanda espontânea, não tem como prever isso. Exatamente. Isso torna tudo mais complexo. Por isso, quando a gente fala setor privado, às vezes é mais caro. Por isso também tem mais termos. Você não tem uma demanda tão grande, então essa demanda, por ser menor, faz com que você tenha que cobrar mais caro. Que as vacinas que são sazonais, eu posso entender que agora nós vamos ter uma demanda pela vacina da gripe, né? Mas as vacinas que não são sazonais, eu tem que mantê-las? Eu não consigo prever inicialmente qual é a minha demanda, né? Isso é um desafio, tá? Tem muitas empresas que estão tendo problemas para definir qual é esse arsenal. Outras foram no sentido, porque a gente tem hoje, por exemplo, na questão do quesito farmácia, a gente tem redes muito grandes que compram para a rede inteira, tem um CD específico para cada rede. Isso faz com que o cara tenha que planejar a compra total desse lote de vacinas, certo? Quando você fala de empresas menores, não, ele só vai lá e solicita, e a gente tem hoje entregas de entre 1 e 2 dias, entende? Então acaba sendo o processo logístico da inclusão das vacinas também está trazendo um novo desafio, que é poder estimar produto atrelado a serviço. E isso nem sempre é tão claro. E de alguma maneira, gente, lá na frente a gente vai ver essa pressão também, tá? Essa pressão vai cair sobre o farmacêutico. Como eu tenho tão pouca vacinação acontecendo? Isso, a gente sabe, existe meta por venda dentro das farmácias do Brasil inteiro. Isso existe. É horrível dizer isso, mas é um fato. Então a gente tem que lidar com fatos. E quer queira, quer não, isso também está ligado um pouco ao processo de vacinação. E é bem importante estar munido disso, né, com clareza sobre as coisas para evitar esse tipo de pressão também. A Karina está perguntando se existe uma carga horária mínima para o curso de capacitação. É importante olhar a nota técnica emitida pelo Conselho Federal de Farmácia que fala dessa carga horária mínima. Você me perdoa, eu não sei de cor, mas está lá definida essa questão de carga horária numa nota técnica emitida pelo Conselho Federal de Farmácia. Eu não tenho aqui de cabeça. Pessoal, mais perguntas? Deixa eu ver insulina, né? Não, era uma outra de Deixa eu olhar. Martina, se tu quiser repetir a tua pergunta, porque eu passei dela. Mas vou procurar, tá? O farmacêutico tem que ter curso de aplicação digital e curso de suporte básico de vida, correto? Quais cursos de suporte? Não é obrigatório. Tá? O curso de suporte básico de vida não é obrigatório.
nem de aplicação de injetáveis, tá? Mas o curso solicitado pelo Conselho Federal de Farmácia, ele tem que contemplar uma parte que é teórico, que ela pode ser não presencial, tá? E tem uma que é obrigatoriamente presencial, que contempla a administração de vacinas, que tem características um pouco diferentes. Então, o curso, para ser autorizado pelo Conselho Federal de Farmácia, para estar apto, ele tem que contemplar dentro da sua carga horária, lá dentro dos objetivos de aprendizagem, uma parte específica que é presencial relacionada à administração de vacinas. E aí contempla essa questão da aplicação do injetável, tá? E aí fala lá sobre segurança do paciente, medicamento correto e tal. No serviço de saúde pública, os farmacêuticos podem participar como profissional que irá vacinar. Pode. A questão é que tem que estar apto, né? Ou Tem que seja, ter feito o curso. o curso, certo? Eu acho que futuramente tem que se ver, né? Pode ser você colocar o farmacêutico como vacinador, é escasso hoje ter um vacinador no setor público. Então, honestamente... Escasso ser farmacêutico, E também enfermeiro que vacine, é muito difícil. Se você tem esse profissional podendo fazer, ou também pode ser também uma maneira de acrescentar ao nosso escasso recurso humano essa possibilidade para ter mais farmacêuticos também. Entendeu? Uhum. Eu achei só a questão da notificação dos efeitos adversos. Eu posso continuar fazendo pela Notivisa? Pode. Porque, por exemplo, assim, eu não vacino, mas se eu acompanho o paciente, se eu perceber o paciente que tem efeito adverso, eu posso continuar fazendo pela Notivisa. A questão é que agora você vai ter a possibilidade, no mesmo lugar onde você vai ter que registrar, você poder notificar também, tá? Tem as duas coisas. Todas as vacinas que o farmacêutico fizer, você vai ter que estar no... Mas daí, para clínicas e para os municípios também? Para todo mundo. Mas isso até cada um dos municípios se readequarem, refazerem a questão de envio direto. E já tem algumas instituições privadas que já estão se cadastrando. Tem o CNES, vai lá e já está se cadastrando para poder acessar e já registrar direto. Tá? É uma questão de ir atrás. Muito bem. A Fátima está dizendo que ela não conhecia o Cine, né? É um canal de comunicação que a gente tem há pelo menos 5 anos. Em setembro a gente vai fazer 6 anos. E que uma vez por mês a gente tem um convidado que apresenta sobre um tema, né? A vacina foi um tema bem importante, eu acho, para a gente discutir. O que eu coloquei para o Leonel é que muitas pessoas não têm conhecimento, eu também não tinha conhecimento sobre toda essa legislação que foi atualizada, né, e que existe nos últimos anos, e que eu acho que quem tem interesse pela área, né, é um campo de atuação bem importante. E mesmo quem faça acompanhamento de paciente, como a gente estava falando, também precisa conhecer esse calendário vacinal, né? Eu acho que essa é uma coisa que a gente pode ir buscar, ou talvez trazer num outro momento, né? Qual é esse calendário vacinal? Como seguir que olhar que o farmacêutico tem que ter, então, para núcleos específicos, como criança, idoso, ou para pacientes com HIV, hepatite C, que nem eu falei, ou para transplantado, como é que a gente inclui a vacina no segmento farmacoterapêutico? Que é nesse sentido desse olhar do cuidado. Então, a gente pode ter esses dois olhares, né? Recomendar a vacina, ou acompanhar se o paciente fez ou não a vacina, e também atuar na aplicação da vacina. Eu acho que esse é um outro olhar bem importante também que a gente pode fazer. Eu acho que uma coisa que também pode ser bem importante é como estruturar uma campanha de vacina. Tá? Acho que isso é bem importante porque, no fim das contas, para ser bem honesto, olhando lá como setor público, tá? É fundamental que o farmacêutico entenda como é estruturada essa campanha de vacinação, para que ele possa também observar no contexto da farmácia do acompanhamento quais são o grupo principal que ele tem que ter um olhar diferenciado.
No meu caso, vou ser bem honesto, que eu percebo e que eu acho que talvez é uma lacuna, a gente consegue, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Vacinação para gripe. A gente sabe que um dos grupos de risco é o diabetes, correto? Quantas pessoas passam na farmácia e em nenhum momento a gente nem aborda, no momento da dispensação, a gente sabe que ele está entregando medicamentos para o diabetes, se ele já fez a vacinação. Qual é a dificuldade que ele tem hoje para acessar essa campanha? Então, a maneira como está estruturada a campanha de vacinação também vai modificar outros processos dentro da farmácia, como a dispensação, como o acompanhamento, como os outros serviços farmacêuticos. Por exemplo, a gente tem aqui uma campanha para acontecer semana que vem do uso racional de medicamentos. O colega vão ter 3 farmácias distritais fazendo isso. Em nenhum momento a gente vai abordar especificamente vacina. Porque parece que é uma coisa de outro núcleo, quando na verdade não é. Entende? Obviamente, o uso racional de medicamentos. Mas a vacina também está dentro desse escopo. E de alguma maneira a gente acaba, por não entender bem como funciona essa campanha, deixando lacunas que poderiam ser melhor trabalhadas quanto à adesão de certos grupos específicos. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem característico. O paciente com diabetes tem bastante dificuldade para ter acesso à campanha de vacinação. Porque ele tem que ter documento, muitas vezes, às vezes tem que ter, não só para a consulta, ele tem que ter um atestado de que ele tem diabetes. Então ele tem uma série de dificuldades que muitas vezes a gente tendo só simplesmente de estudar receita de algum diagnóstico prévio, ele teria mais fácil acesso. E orientar esse paciente mais adequadamente faz com que ele tenha mais clareza de como acessar de maneira mais fácil a vacinação. Hoje, por exemplo, é um problema aqui. Questão de atestado, vai e volta, vem de novo. Ele tem que ir na unidade básica para conseguir um atestado atualizado. Aí ele volta, ele ocupa mais uma consulta do médico, volta na farmácia com uma receita nova, e assim nós vamos. Eles geram uma série de problemas dentro da raça, podiam ser resolvidos ou ajudados por quem a pessoa mais visita, que é a farmácia, né? 20 vezes por ano a farmácia e 2 no ano do médico. Bom, pessoal, eu vou agradecer então aqui a presença do Leonel e a presença de todos. A gente já está chegando ao meio-dia, né? Esse é um canal bem interessante de atualização e de comunicação. Então, agradecer muito ao Leonel por ter disponibilizado o tempo dele, que eu sei que está bem escasso, né? E esse conhecimento que ele tem sobre legislação, sobre vacinas, e acho que leva a gente a pensar, né, sobre esse novo campo, novo e velho campo de atuação, né? Talvez um velho que a gente não atuava muito, né? E justamente isso, né? Não dava importância, ou talvez não se sensibilizava para, né? Mas que é um campo com certeza de cuidado e que a gente pode estar fazendo a diferença nos diferentes âmbitos, né? Seja no segmento, na vacinação, no serviço público ou no privado. Então, assim, obrigada, né, Leonel? Obrigada a todos que estão nos assistindo. Assim que possível, a gente vai disponibilizar, se vocês quiserem recomendar para os colegas para assistir depois online, tá? Mas por enquanto a gente ainda não está com esse canal aberto de disponibilizar a gravação. Então, bom final de semana para todos, né? E obrigada, Leonel, se tu quiser se despedir do pessoal. Eu queria agradecer a oportunidade. Para mim sempre é importante colocar essa questão da vacinação, porque uma coisa que eu vi na vida e que eu acho importante dividir com quem teve, quando a batalha que é para você conseguir ampliar os serviços que o farmacêutico faz, acho que muitas vezes não é devidamente reconhecida. E são quase 20 anos de batalha para a gente conseguir ampliar o que a gente tem como atuação clínica do farmacêutico. Isso é uma batalha que vai desde o campo político até o técnico. E hoje a gente tem uma gama de serviços para fazer, mas essa gama de serviços também está relacionada a uma responsabilidade. Acho que como farmacêutico hoje eu consigo entender o quão difícil é ter acesso à nossa capacidade profissional e ao mesmo tempo hoje eu consigo ver que a nossa atuação clínica, seja ela no campo das vacinas ou em qualquer outro, ela é uma lacuna para todo o sistema de saúde. A gente tem uma ótima cadeia de diagnóstico definida, mas e depois que a pessoa sai com a sua receita e com o seu diagnóstico definido?
quem cuida dela. E esse é o nosso papel. Acho importante deixar isso bem claro, porque a vacinação talvez seja o primeiro serviço que vai ressignificar a cara dos serviços farmacêuticos, tanto no setor público quanto no privado. Principalmente no setor privado. Porque pela primeira vez a gente tem um serviço associado a um produto. E esse fato faz com que o setor privado, então, beleza, vamos bancar os serviços do farmacêutico. Se a gente souber, como profissão, aproveitar a oportunidade, pode ser a chance que a gente tem de realmente poder tapar essa lacuna que hoje existe de que é quem cuida depois que a pessoa sai com uma receita na mão. Muito bem, obrigada. Obrigada, pessoal, pela participação, tá? Tchau, tchau. Mas eu...